A minha avaliação repercutiu muito bem na sociedade como um todo, porque o ministro deixou claro que o impeachment que está escrito na Constituição, ele só se configura quando há um crime de responsabilidade cometido pela Presidente da República e que este crime seja um crime com dolo. Quando a Presidenta assina 6 decretos de suplementação orçamentária que foram devidamente analisados em aproximadamente 20 setores da gestão pública e todos eles com parecer positivo, é óbvio que a Presidenta está respeitando a lei e que isto, portanto, não pode ser motivo para cassar um mandato presidencial com base na votação de um impeachment, que neste caso fica configurado como um golpe. Até porque, além de outros argumentos jurídicos sólidos, o ministro Zé Eduardo Cardoso mostrou com muita clareza que estes decretos de suplementação orçamentária são corriqueiros na gestão pública. Praticamente todos os governadores assinam decretos iguais a estes e todos os presidentes da República, desde 1988, assinaram centenas de decretos idênticos a esse. Ou seja, a peça que está sendo analisada na comissão especial não tem nenhum crime de responsabilidade cometido pela Presidenta. Ou seja, a Presidenta foi eleita para um mandato de 4 anos, ela tem todas as condições de governar. O que tem dificultado o ato de governar é a produção permanente da crise política que a oposição decidiu desde outubro de 2014. A oposição perdeu as eleições e decidiu não respeitar o resultado das eleições e trabalhar no quanto pior melhor, gerando uma crise atrás da outra. E a mais atual é esta, que é a tentativa derradeira de votar um impeachment, que eu chamo de golpe, que já nasce totalmente sem legitimidade, porque assinado como um mecanismo de retaliação por um dos políticos mais corruptos do Brasil, que é o deputado Eduardo Cunha. Então, quando nós vencermos esta crise política, eu tenho absoluta segurança de que, inclusive com o reforço do presidente Lula, uma recomposição de governabilidade, uma recomposição ministerial, onde aqueles que estavam dentro do governo, traindo o governo, saíram e, portanto, nós temos condição de fazer, de fato, um governo para defender o programa que foi eleito em 2016, na eleição passada, nós não temos nenhuma dúvida de que vamos superar as dificuldades. E não há por que falar em eleições gerais. Seria uma outra forma de desrespeitar a Constituição. O mandato da Presidenta termina em final de 2018. O mandato da Presidenta Dilma para respeitar a Constituição, ele se encerra em final de 2018. E o que nós precisamos é exatamente sentar com setores, como esses setores da Rede, de tantos outros partidos, do próprio PSB, para buscar alternativas que permitam ao Brasil votar temas que são importantes aqui dentro do Congresso e retomar crescimento econômico. Ou seja, temos que virar a página da crise política. Eu percebo que cresce o número de parlamentares que estão ao lado da normalidade constitucional. Não quer dizer obrigatoriamente ao lado do governo. Por exemplo, eu vejo parlamentares do PSOL, para dar um exemplo, diversos parlamentares da Rede, que são de oposição ao governo, mas que querem defender a Constituição. Entendem que nós não podemos votar um golpe aqui dentro do parlamento, ou seja, sem motivo para cassar um mandato presidencial, que se vote por um simples projeto de poder. Porque aqueles que estão liderados por Eduardo Cunha, por Temer, compondo inclusive um suposto ministério, que eu tenho convicção não ocorrerá, porque o golpe não será aprovado, estes querem chegar ao poder sem os votos da população. E querem fazer acordos que lhes permitam somar no mínimo os 342 votos e com isso chegar à presidência da República sem um único voto do povo brasileiro. E inclusive com um líder, o atual vice-presidente da República, que foi eleito para ser vice-presidente, não para ser presidente, que se fosse disputar uma eleição hoje teria 1-2% dos votos. Imagina como é que alguém que tem 1-2% dos votos pode ser levado à presidência da República do dia para a noite, através de um golpe parlamentar como esse que está sendo planejado por alguns aqui dentro. Mas se for para plenário, o PT já tem maioria? Eu entendo que o plenário hoje já indica uma maioria pela manutenção da normalidade constitucional. Não é o PT tem maioria, o governo tem maioria. É o que eu chamo daqueles comprometidos com a defesa da democracia, com aquela ideia básica, basilar da democracia, que só se chega ao poder da República, ou mesmo ao governo do Estado, ou mesmo à prefeitura,
pela decisão soberana da maioria dos votos da população. Tem um artigo na Constituição que para mim é dos mais importantes. O poder emana do povo, portanto, só pode governar o país, um estado ou um município quem tiver os votos da maioria da população. A oposição não respeita o resultado eleitoral e isto desencadeou uma crise que já dura 1 ano e meio e que eu espero agora nós coloquemos um ponto final ao votar esta tentativa de golpe que está em curso aqui no Parlamento. O grau de manipulação que o deputado Eduardo Cunha está promovendo, usando a presidência da Câmara para organizar a sua defesa, é escandaloso e não tem precedentes na história do Parlamento, provavelmente na história do país. Ou seja, ele é acusado de crimes gravíssimos. Estes crimes foram investigados de maneira muito detalhada ao longo de meses, sob a coordenação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que firmou a convicção de que está diante de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção muito graves. O Procurador-Geral da República vai ao Supremo Tribunal Federal. De novo, o ministro Euri Zavascki, respeitando o devido processo legal, analisa detalhadamente ao longo de meses, leva ao plenário o seu voto e o seu voto é vitorioso por 10-0. Então, por 10-0, Eduardo Cunha é réu no Supremo Tribunal Federal do país, ou seja, na última instância de julgamento. A única coisa que ele ainda pode dizer quando dá entrevista para vocês nessa mesma mesa é que o julgamento não foi feito. Mas o volume de evidências que pesam contra ele, as análises da Procuradoria-Geral da República, de todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, indicam com muita clareza que a probabilidade do deputado Eduardo Cunha ser condenado e preso é, de longe, muito maior do que a dele ser absolvido. Isso por si só deveria levá-lo a abandonar a presidência da Câmara. Ele está sobrevivendo ali porque fez um acordo com o PSDB, com o PPS, com o Democratas, fez um acordo com aqueles que defendem o golpe. Então, como ele entrega esta mercadoria, a oportunidade deste atalho para chegar ao poder sem votos, ele é poupado por esses defensores do golpe. Se esta medida nos ajudar a acelerar o processo, eu obviamente ficaria satisfeito com ela, mas eu não acredito. Eu acredito que o acordo está feito e o acordo daqueles que defendem o golpe é com o Eduardo Cunha, ele é o grande líder do golpe e eles vão mantê-lo até o final e só vão desistir desse acordo quando nós derrotarmos o pedido de impeachment, a tentativa de golpe que está ocorrendo aqui. Eu não tenho dúvida que depois de derrotar esta tentativa de golpe, aí Eduardo Cunha será afastado da presidência da Câmara.